um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um, vai incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Queridos, nós estamos na Parashá Shemini e estudamos isso no Shabat. Quero aprofundar um pouquinho falando a respeito das leis Kashrut e trazer para você um entendimento muito profundo da palavra de Deus que está sinalizado para os nossos tempos. Então a Parashá de hoje vai nos fazer discernir algumas coisas e a importância do que nós temos ensinado. A Parashá, pode colocar o primeiro slide aí, Shemini, começa com a trágica morte de Nadav e Avihu, filhos de Arão, que foram consumidos por um fogo divino após oferecerem fogo estranho diante de Deus. Levíticos 10, 1 e 2 vai falar sobre isso. E é muito trágico, porque estavam começando agora todo o movimento. Você está vendo que a gente está acompanhando todo esse tempo. E Israel agora está começando o serviço no tabernáculo, e acontece isso. E esse evento destaca a importância de guardar a santidade de Deus e de seguir suas instruções com reverência, sem tomar atalhos espirituais. Queridos, quando nós pensamos em tomar atalhos, nós vamos cair no erro. Não tem como a gente pular as etapas. Nós já tentamos e não dá certo, meu irmão. A gente aprende. A Bíblia diz que o inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio com os erros dos outros. Então, que nós possamos ser sábios e inteligentes nesse processo. E nós vamos começar a avançar. Em seguida, a Torá apresenta as leis Kashrut, que distinguem os alimentos puros dos impuros. Essas leis vão além de uma simples lista alimentar, preste atenção, sendo um guia espiritual que nos ensina a discernir o que é puro e impuro. E não apenas no alimento, mas em nossas atitudes e comportamentos diários. O que comemos, diz o nutricionista, que nós somos o que comemos. Então, quando nós comemos sem discernimento, o que nós comemos se torna a nossa vida. E Yeshua diz que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se nós nos alimentamos dele, nós nos tornamos como ele. E viveremos por ele. Quando nós comemos sem discernir, e aqui, queridos, eu estou longe de querer colocar restrição para você. Quem sou eu para colocar restrição? Eu só estou apresentando a restrição que o Eterno colocou. Agora, se você acha justo ou não a respeito do que o Eterno colocou, isso é uma escolha sua. Eu não posso nem sequer te forçar. Eu não vou ficar brigando com ninguém. Como diz Paulo, que o fraco acha que só pode comer legumes. Ele usa essa expressão. E outras pessoas acham que não pode comer carne. Agora, eu não vou brigar com ninguém, Paulo falando, estou parafraseando aqui, por causa de comida. Se o comer carne escandaliza o irmão, nunca mais comerei carne. Paulo não está dizendo, vou virar vegano, vou parar de comer carne. Está dizendo, nunca mais vou comer carne na frente do irmão. Se eu chego na casa do irmão e ele acha que comer carne é um problema, eu não vou comer. Para que não escandalize aquele que é neófito, aquele que está chegando na fé. Para que ele não fique achando que o reino de Deus está baseado em comida ou bebida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, Paulo fala. Mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus, você pode dizer amém? Agora, a questão alimentar não é uma questão de regrar
a sua saúde física somente. É uma questão de entender o mundo espiritual que está por trás daquele que nos criou e nos deu. Então, está muito relacionado à santidade. Talvez você não estava no Shabat, no culto que a gente ensinou ontem pela manhã. Mas o que foi? O que aconteceu? Nadav e Avihu beberam antes de apresentar. E foram apresentar sacrifícios ao Senhor, que Ele não tinha pedido, para aumentar a santidade. Não teve maldade nenhuma. Eles queriam estar mais próximos, porque você já aprendeu aqui, que Corban, a oferta, é a aproximação do Senhor. Eles queriam estar mais próximos, só que eles foram fazer algo que Deus não pediu, que Deus não mandou. E ainda por cima, depois de terem bebido e se embriagado. Isso trouxe morte no arraial. Cada vez, eu fortaleci esse impacto, dessa realidade da palavra ontem. Cada vez que você tentar fazer da sua ideia, tentando agradar o Senhor, mesmo que a sua intenção seja agradar, se não foi o que Ele disse, você está cometendo um erro. Então, nós precisamos andar nisso. Agora, se eles entendessem a lei Kashrut, dizendo que todo sacerdote não pode beber, está escrito que aqueles que apresentam ofício ao Eterno não podem beber. Hoje eu estava olhando na Torá e os comentários dos Midrashim, os comentários que seria aquilo que a gente chama de hermenêutica quando estudávamos teologia. E aí vários comentaristas, inclusive o Talmud diz, é proibido beber no ofício. Então depois que acabar o ofício eu vou embora, nem bebo não, queridos. Ofício é aquele que é designado para tal, não pode beber. Daí o pessoal fica dizendo assim, mas Israel bebe. Queridos, não é o que Israel faz, o Israel de hoje, é o que a Torá diz. E se não pode, não pode. Então nós precisamos entender isso. Agora dizer que porque a Torá proíbe para determinados ofícios a bebida, dizer que não havia bebida, é a mesma coisa que dizer, tem bebida em Giló ou não tem? Sim. Você viu algum barril de chopp aqui na entrada? Responde para mim, tinha ali na porta? Não. Mas por quê? Se tem bebida em Giló, que absurdo! Tem que ter um barril de chopp aqui na entrada, porque tem bebida. É assim a ignorância em afirmar porque tinha bebida no tempo de Yeshua, que tinha que ter em todo lugar que Yeshua vinha, tinha que ter um barril. Sempre houve bebida na história da humanidade. E sempre homens de Deus souberam se controlar. Porque, como diz Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não posso deixar dominar por nenhuma delas, seja o álcool, seja a comida, seja qualquer outra coisa. Tudo é lícito, mas tem coisas que não convêm. Então, quando nós estamos entrando aqui num nível espiritual da palavra. Distinguir sobre alimentos que o Senhor disse que sim ou não, nos faz cuidar das nossas atitudes e comportamentos diários. Assim como a violação da santidade por Nadav e Avihu teve consequências, as leis Kashrut nos chamam a preservar a pureza espiritual, evitando o que nos afasta de Deus. Nos chama a guardar, olha só, a preservar a pureza espiritual. Nos chama, chamo o Agnaldo a guardar a pureza espiritual. E o Agnaldo guardando a pureza espiritual através de cumprir o que a Torá fala, eu sou edificado, diga amém. Você é edificado. Marido, nem da tua mulher tu pode controlar. Nem do teu filho. Tu ensina o preceito. Mas você não pode baixar decreto e dizer assim, aqui na minha casa, enquanto eu for chefe desse lar, ninguém pode fazer nada. Se tu fizer isso, querido, tu é um ignorante. Porque tu está reprimindo a pessoa e instigando ele a fazer o errado. Assim como a violação da santidade por Nadav e Avihu, vou ler de novo, teve consequências, as leis Kashrut nos chamam a preservar a pureza espiritual, evitando o que nos afasta de Deus. Então, Deus te deu uma maneira de evitar o que te afasta dele, porque Ele não quer que você se afaste. Porque quando você dá uma oferta, você está buscando aproximação. Aí você oferta aqui, vai lá e come. Olha a coisa, eu chego aqui, largo uma oferta dizendo, eu quero me aproximar de ti. Saio para cá e como
E eu digo o que quando eu como aquilo que ele disse que não é para comer? Quero me afastar de ti. Você está entendendo que é uma dualidade esquisita? Está aqui minha oferta para mim me aproximar. Daí tu traz a oferta, que é sangue, suor e gordura. Apresenta ao Senhor. Depois tu vai lá, depois do culto, aí chama aquele picadão cheio de calabresa e não sei o que lá. Tu acabou de aproximar na oferta e depois tu se distancia na alimentação. Não, isso é ser radical. Não, isso eu estou te ensinando o princípio. A igreja está entendendo? Então, é esse entendimento que nós temos que ter aqui. A conexão entre a morte de Nadav e Avihu e as leis de Kashrut é clara. Ambas enfatizam a necessidade de discernir e obedecer. Discernir e obedecer a Deus. Seguir as leis de Kashrut é uma maneira... Kashrut é kosher, né? Aquilo que é permitido comer, segundo a Torá. É uma maneira de purificar a nossa vida. Vou repetir. Seguir as leis Kashrut é uma maneira de purificar a nossa vida. É toda maneira? Eu disse é uma maneira. Não é toda maneira. É uma das maneiras que ajuda. Porque vai dar diretamente no seu corpo. Tem outras questões, que é a sua mente, suas emoções. Tudo isso tem que ser organizado. Mas no corpo é uma das maneiras. Porque às vezes você está legal com as suas emoções, você está legal com todas as suas atitudes, pensamentos firmados no Senhor, mas aí você não consegue entender o que está acontecendo ainda. Falta uma coisinha. Seguir as leis Kashrut é uma maneira de purificar a nossa vida, mantendo nossa santidade e retorno a Deus. Teshuvá. Olha aí, ó. O que ajuda? A Kashrut te ajuda a fazer Teshuvá, a retornar para Deus, separando-nos do impuro e buscando uma comunhão mais próxima com Ele. Então, quando a gente fala em Teshuvá, a gente avança nisso. A forma que você come ajuda nisso também. A Torá lista 4 animais principais que têm um só sinal e, portanto, são impuros. O camelo rumina, mas não tem casco fendido. O coelho ou lebre rumina ou algo parecido, né? Mas não tem casco fendido. A lebre, na verdade está diferente aqui, coelho. Em hebraico o nome é diferente. Aqui são animais que se assemelham para o nosso contexto ocidental, né? Mas lá são outros animais que eu já vou explicar. Lebre rumina, mas não tem casco fendido. E porco tem o casco fendido, mas não rumina. Então esses 4 animais principais falam de impureza em Levíticos 11. Alguns comentaristas sugerem que os 4 animais impuros representam simbolicamente esses 4 impérios. Agora presta atenção que começa a revelação. Lembra da estátua de Daniel? A cabeça de ouro, Império Babilônico. É o primeiro animal que está lá em cima, o camelo. Peito e braços de prata é o segundo animal. O Império Medo-Persa, o coelho. E tu vai descobrir, meu Deus, que loucura é isso. Você vai descobrir que o Kishtar, que é comemorado esses dias atrás, que tem um mascote que é coelho, é uma deusa desse povo aí. Medo-Persa. Ventre e coxas de bronze, Império Grego. Helenístico também está chamado aqui como coelho, né? Como lebre. Pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro, Império Romano. Todos têm noção dessa estátua de Daniel, né? Mais ou menos? Vocês estão assim para mim. Eu não sei. Quem lembra da estátua de Daniel, da profecia? Glória a Deus. Obrigado. Os que não lembram, depois pesquisam na internet, lá vão encontrar. Esses 4 são destacados pela Torá. Agora o nome em hebraico. Gamal, que também significa, olha o significado da palavra, significa retribuição em hebraico. E o camelo é visto como um símbolo de algo que aparenta espiritualidade, mas traz retribuição, juízo. Falando lá do Império Babilônico. Shafan refere-se provavelmente ao daman, um tipo de roedor rochoso do Oriente Médio. Não tem aqui, nós não conhecemos, mas é o Shafan. Diferente do coelho europeu que conhecemos. Arnevet é a verdadeira lebre, parente do coelho, conhecida pela sua rapidez. Qual foi esse império? O grego. Alexandre, com 33 anos, estava depressivo porque ele não tinha mais nada para conquistar. 33 anos ele tinha conquistado todo mundo conhecido.
e não tinha mais nenhum lugar para ele conquistar. Razir é porco. E o nome vem da raiz que significa retornar, Yaxor. Porque na tradição judaica há uma expectativa de que um dia os povos representados pelo porco possam voltar, razar a Deus. Agora tu vai entender. Razir fala de Roma. Roma, você vai, junto com a Grécia, começaram a venerar Zeus, com outro nome. Como é que Zeus é chamado? Mas enfim, Zeus é o grego, ele tem um nome paralelo no Baco, que eles começaram a adorar. E eles amavam porco. Em tudo que eles comiam tinha porco. E eram conhecido o povo que os primeiros a desenvolver esse amor pela comida do porco. E era tão sério isso que era o melhor, era o manjar deles, que na hora de fazer os sacrifícios, era o sacrifício que Deus, ou Baco, se não me engano é Zeus, né, ou Baco, recebiam. Tanto que lá em Hanukkah, nós estudamos aqui, lembra? Nós tivemos um teatro aqui ensinando para vocês, que eles tiraram a Arca da Aliança, removeram os tesouros do templo, colocaram a estátua de Zeus e sacrificavam porcos, porque é a iguaria, o sacrifício, não vou chamar de corbã, mas a oferta que aproxima de Zeus. Então, há toda uma conotação profunda e espiritual. Só que dentro da palavra hebraico, na raiz, razir, tem aquela palavra razar. Muda só uma letra, basicamente. Se você olhar ali, eu não coloquei em hebraico o outro, né? Mas muda só um detalhezinho na escrita. Então quer dizer que é a mesma raiz. A gente já estudou isso aqui em português, o radical, raiz, como é que funciona tudo isso na formação de uma palavra. Então, os sábios dizem que o porco, razir, é associado ao império de Edom, Roma. Mas também profetizam que no final dos tempos, o razir retornará. Ou seja, Roma, Edom, se transformará para servir ao verdadeiro Deus. Então o que vai acontecer? Agora não pensa no porquinho comida. Nós estamos falando agora aqui de princípios profundos de espiritualidade. O símbolo do porco é o símbolo do domínio romano. De Roma como instituição, não Roma como um local lá na Itália. O Império Romano, que dominou e fez tudo isso. E ele continua aqui. Que ele sincretiza com o Império Babilônico. Que no final o Apocalipse vai dizer assim, sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Mas a mulher que aparece vestida de escarlata é um símbolo de Roma. Então não é eu que faço essa associação, o próprio Eterno faz. Só que dentro da palavra, como a palavra razir para porco tem a mesma raiz de razar, que é retorno, eles começam a dizer que do cristianismo, que é romano, e você que tem estudado comigo sabe disso, que a nossa teologia cristã é toda uma teologia romana. Nos últimos dias, o Eterno vai tirar, até tem um livro escrito aí de um rabino, o porco kosher. E o pessoal diz, opa, tem porco kosher? Oh glória, vai dar para comer um porquinho assado. Não, ele não está falando disso. Ele está falando de tirar do símbolo de Roma pessoas que estavam lá sem saber, e eles vão fazer techuvá, porque a palavra razar, pode colocar o próximo slide aí, e techuvá, razar, verbo voltar, retornar. Techuvá, literalmente retorno ou resposta, mas no contexto espiritual é arrependimento, voltar para Deus. Ou seja, techuvá é o ato de fazer razar, voltar ao caminho correto. Quando uma pessoa faz techuvá, ela razer, que é a pronúncia do verbo no hebraico. Ela retorna de onde se afastou. Assim, toda a ideia de techuvá no judaísmo e também na fé messiânica é baseada nessa ideia do retorno. Sair do erro e voltar à presença de Deus, ao seu propósito. Eu acho que você entendeu, então aplaudo ao Senhor, porque é um tempo profético que nós estamos vivendo. Aí, você vai achar, isso aqui não foi um trocadilho que eu inventei, queridos. Isso aqui está escrito
há milhares de anos na sabedoria rabínica. O porco em hebraico é hazir, da mesma raiz, agora está escrito aqui. A hora que muda só uma letrinha que é o yud no hebraico ali. Porco é hazir, a mesma raiz de hazar, que é retornar. Alguns sábios explicam que o nome hazir é uma profecia escondida. Um dia o mundo impuro, representado pelo porco Roma, pelo Império Romano institucional na mentalidade religiosa, também fará techuvá, voltará à pureza e ao reconhecimento de Deus. Essa ideia aparece muito em Midrashim, um dos Midrashes, que são feitos, interpretações místicas sobre a redenção futura. Queridos, quando eu comecei a estudar isso aqui, queimou meu coração de entender o que está acontecendo conosco. Mas tu era do cristianismo, tu era pastor teólogo, ensinava todos os negócios, falou um monte de coisa para nós, ensinou e agora está falando diferente. Sabe por quê? Porque pela graça do Eterno, eu estava entre esse povo que era hazir, mas o Senhor me permitiu fazer hazar, retornar. Ele me tirou desse entendimento que eu tinha, desse engano babilônico, greco-romano, e começou a me revelar a Torá. E se você está vivendo isso, não se assuste, porque foi profetizado há milhares de anos que ele faria isso com todo o povo. Lembra que eu ensinei para vocês que o cristianismo apresenta Jesus, é apresentado como Yosef, Ben Yosef, que veio para o sofrimento, para expandir, governar todo mundo, mas mais tarde vai ser apresentado Ben Davi, que é um retorno do Mashiach judeu, aquele que vai se revelar para algumas pessoas, para os seus irmãos, como aconteceu lá com José. José era o egípcio, vestido de egípcio, falando em egípcio, mas quando ele chega para os seus irmãos, ele começa a falar em hebraico e diz: eu sou José, o irmão de vocês. Esse é o mesmo processo, só que agora numa outra dimensão. Nós estamos vivendo tempos proféticos e a igreja vai ser tirado do engano. Você que crê nisso, aplauda o Senhor. Quando foi profetizado que nós seríamos uma fonte para as nações, eu não sabia do nível de profundidade dessa fonte. Não é um pocinho aquele que tu alcança com um balde, meu irmão. Acho que é um artesiano, aquele que tu tem que cavocar bastante para poder chegar lá nessa fonte. Mas eu vou dizer para você, é uma fonte de libertação. O Eterno vai nos tirar. Todos aqueles que têm ainda essa confusão da religiosidade, eles vão voltar para o caminho e fazer techuvá. E todos, não há aqui, lembra que a palavra fala que não há dois povos, que de ambos os povos ele fez um? Não vai ter judeu nem gentil. Vai ser o povo que está no Mashiach e que segue a Torá e que vai reinar com ele. Aplauda mais uma vez o Senhor. Queridos, como é bom estudar a palavra com entendimento e libertação. Assim nós não temos medo, nós não temos enganos e nós podemos avançar. Tudo que nós falamos hoje é para mostrar para você. Os reinos do mundo estão tipificados naquela estátua, apresentados naquela estátua do sonho de Daniel. Eu quero orar por você e declarar isso. Os teus olhos vão abrir cada dia mais. A paixão pela Torá, por conhecer quem é Yeshua, vai inundar teu coração. E nós vamos viver tempos novos a cada dia, a cada paraxá semanal. Revelações profundas na nossa vida para abençoar a nossa família, a nossa casa, a nossa descendência. Pai, em nome de Yeshua, que isso aconteça sobre cada um dos teus filhos. Abre o entendimento, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar as maravilhas da tua Torá, como fala o Salmo 119. Pai, que nós possamos estar preparados para tudo aquilo que o Senhor tem para entregar nesse tempo, Pai. E se estamos entrando no tempo do fim, que o Senhor nos prepare, que nós sejamos aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas famílias que vão estar na frente, vivendo os teus princípios e amando a tua vinda. Nós oramos abençoando a tua igreja em nome de Yeshua. Amém e amém. Você que concorda com isso, aplauda o Senhor. Aleluia.